vê a nossa queda ou a queda do outro como capítulo final, Deus vê um processo de um crescimento. Deus está vendo um processo. E nós deveríamos aprender a enxergar como o nosso Cristo enxerga. Um processo. E às vezes a gente espera uma velocidade de crescimento da nossa vida, ou da do irmão, né? Que Cristo não exige. Às vezes a gente quer que nosso filho aprenda rápido. Aprenda logo. Rápido, né? Aprenda. Mas ele tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem o seu... Nós temos a nossa velocidade, né? Nesse mundo veloz da internet, do áudio 2x, o vídeo 2x, a gente quer tudo acelerado, a gente está impaciente e a gente quer mudar como se fosse um download que a gente fizesse, que é um drive na nossa cabeça que a gente vai mudar. E não é assim que funciona. Demora, tem quedas, levanta, de novo, bora. E às vezes a gente exige dos outros que muitas vezes a gente nem olha, né, para os fracassos e as nossas fraquezas. E eu acredito, eu sempre que eu fico, quase um gatilho sai, quase um sentimento no meu coração. Quando eu era mesmo, eu assim, mas será que a pessoa não percebe que ela também peca? Quando ela está falando do pecado do outro, ela não peca. Eu era criança, eu pensava assim. Eu era menino, eu falava assim, mas a pessoa não vê que ela também peca, ela não pecou nisso, mas ela tem outro pecado. E eu sempre me via como pecador em um monte de áreas que os outros não faziam, e porque eu sabia que eu estava de mal com Deus, né? Eu era mais misericordioso, mas uma quantidade enorme de crente se mostrando realmente santo demais, que nunca pecava, porque eu já recebi de profetado, repreensão de gente que se mostrava uma santidade alto nível. Hoje nem aqui mais está. Está vendo? Porque a vida não se resume ali, não acabou ali. É um processo. Nós precisamos chegar a coisa do processo. A santificação é um processo. Portanto, paciência. Cristo não está exigindo uma velocidade da nossa parte. Boa tarde. Não. Ele até me chama de retardados, né? Me chama alguns de retardados, ele fala tardos, né? De coração para crer. É quase que Jesus está chamando ele de retardados. Você não quer aprender logo, mas Jesus não está exigindo isso. Ele tem paciência, ele é longânimo. E décadas depois, Pedro se parece mais com Jesus. Aquele homem que pegou uma espada para decepar a orelha de Malco era impossível. Hoje ele fala aquela carta sobre humildade, mansidão. E curioso deles é como a relação com Cristo, a relação com Deus, te torna uma pessoa mansa. Por quê? Porque Deus trata os seus filhos com mansidão. Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. E o Antigo Testamento, tem gente que gosta do Antigo Testamento, Moisés. Tem um texto de Moisés, em Números 12:3, que fala que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Por quê? Relacionamento com Deus te torna manso. Relacionamento com Cristo te torna como Cristo, manso e humilde de coração. Pedro, para falar de mansidão e humildade, ele aprendeu com quem? Com Cristo. Pete a pete. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Moisés, que matou um egípcio na impulsão, 40 anos depois ele se torna o homem mais manso da terra. 40 anos. E a gente quer uma mudança em 10, 20. Os queridos, espiritualidade e santidade demora anos. Tem gente que vai tratar uma coisa, uma virtude na sua vida já no final. Tem gente que aprende a ser paciente lá no final. Tem gente que nem paciente aprende a ser direito. Tem gente que consegue resolver seu problema de moralidade lá no final. Cara, o negócio se demora. Em alguns aspectos ele está melhor do que outros, mas você está no processo. Por isso a importância de tratar com
exaustão, dá o tamanho certo para aquilo. Não, olha, você cometeu algo grave, agora tentar resolver. Mas nunca pisando, nunca esmagando, nunca estraçalhando. Nunca. A santificação é demorada. Até o dia de Cristo Jesus. É demorada. É demorada. Olha, eu tenho um tempão, né? Os diretores de criança. E tem muita coisa que eu falei, meu Deus, eu estou longe, parece com Cristo. Mas se ele tem paciência, ser longânimo, então, né? Vamos lá, vamos seguir, vamos continuar. Vamos continuar. Deus também nos chama a enxergar os outros como Cristo nos enxerga. Porque o objetivo da graça nunca é destruir. O objetivo da graça de Deus nunca é destruir ninguém. É restaurar. É restaurar, é remendar muitas vezes. É que o apóstolo Paulo ele fala, né? Vocês deverão restaurá-lo. Com quê? O espírito de mansidão, paciência, que a dizer o velho pregador. Paciência. Paciência. Não trate alguém como se Deus já tivesse encerrado a obra dele. Não trate alguém como se Deus já tivesse encerrado a obra nele. A pessoa, cada questão aqui está no processo. Então, queridos, quando você errar, não se preocupe não, você vai errar de novo. Só que, né? Paciência, vamos embora, não desista. Deixa Deus te tratar. Às vezes uma queda, Deus transforma num bem tão grande. Porque tinha gente que se achava um dono, né, da santidade, e na hora que Deus quebra ele, fica humildezinho. Antes ele chegava aqui metendo pancada em todo mundo, depois que ele pega, cai, todo mundo sai a vergonha, baixa a bola dele. Deus é desse jeito, ele vai tentando. Tinha uma música que eu gostava de cantar, e minha mãe odiava. Que era assim, deixa Deus amassar o barro, para fazer de um forte vaso, deixa Deus amassar o barro, para te fazer um forte vaso. Não murmure, meu irmão, Ele quer te amassar. Ele amassa como quer, Ele quer testar a sua fé. Então Deus está alimentando você, meu irmão, para te tratar, te colocar um negócio diferente. Se você não olhar dessa forma, você vai sempre ser impaciente. Então, às vezes, nós somos impacientes com os pecados que Deus nos suportar os nossos irmãos. Os nossos irmãos, Deus está suportando o pecado deles, está perdoando, ora, tem a restauração. E a gente não quer ter essa paciência. Ao mesmo tempo, tem gente que está impaciente com os defeitos que Deus vem suportando em nós há muito tempo. Tem quantas pessoas que querem já dizer, já eu não sei, eu não aguento, eu nunca passo dessa, nunca melhoro, nunca nada. O que está acontecendo? E Deus com paciência, e a gente impaciente. Calma, bora avançar, sem apressar, sem protelar, mas avançando, bora, pedindo a Deus, buscando. O que eu acho mais curioso nessa vida espiritual, nessa vida de santificação, é que Deus, Ele não segue o nosso roteiro. Deus não segue o nosso script. Ele não segue a nossa agenda. Na verdade, eu acho que Deus sempre está querendo algo que a gente não quer tratar. Por exemplo, a gente quer força. Deus me dá força, eu quero força, eu vou focar em ter força. Vou focar em ter força. Aí Deus fala, eu vou trabalhar a humildade em você. Não quebrar, só vai ficar humildezinho agora. Vou trabalhar a humildade. Aí Deus, eu quero respostas. Eu quero uma resposta. Eu quero orar, vou pedir a Deus uma resposta para isso. Deus, não. Eu vou tratar até a tendência. Vou tratar a tendência que você vai ficar, né? Aí a gente quer, Senhor, eu quero produtividade. Eu produzir. Vou fazer isso acontecer. Aí não, Deus, eu vou trabalhar nesse nome da vida. Parece que sempre, né, a gente, eu quero mudar o exterior agora, eu quero mudar o comportamento, minha conduta, vou fazer uma dieta, vou vestir desse jeito, não sei o quê. Aí Deus, não, vou trabalhar no teu coração.
Parece que Deus está interessado em coisas que a gente não está interessado em tornar a gente. Já percebeu isso? Já percebeu algumas vezes que você fala assim, agora eu vou buscar uma vida de oração, eu vou entrar no meu quarto, eu vou começar um propósito com Deus, aí você começa. Aí primeiro bate a porta, o filho bate a porta. Aí você recebe uma notícia, meu Deus, aconteceu. Aí na hora você tem que mudar os seus planos. Porque Deus não segue nossos scripts, Deus não segue nosso roteiro. A gente tem um roteiro, Deus tem outro. Quando combina é maravilhoso, mas a maioria das vezes não tem nada a ver com o que a gente quer. E Deus trabalha assim, a santificação. É nos pés pagos do mundo. É lavando uma louça, uma coluna queimando, o menino gritando com o pé do teu ouvido. É você trabalhando e uma conta chegando e o dinheiro não caindo. É nesses momentos assim que a santificação está acontecendo. É nesse momento que a santificação está acontecendo e você está. Só pode ser o diabo. Eu falo, não, irmão, calma. Deus está tratando, trabalhando. Quando você pensa em santificação, é só você estar aqui sentado.